Saudações a todos os residentes. Vamos falar um pouco sobre o exame físico do joelho, que é um pouco da nossa formação. O Dr. Márcio Gadelha tem maior atuação na parte de ortopedia, cirurgia do joelho e medicina do esporte. O Dr. Jonatas Brito, maior atuação na parte de ortopedia, cirurgia do joelho e trauma ortopédico. As referências utilizadas são as referências da prova de título, né, do TEOT, que é o livro do Falopa e o livro do Tarcísio Eloy. Ambos os livros levam algumas páginas explicando a anamnese. A anamnese não é cobrada de maneira sistemática na prova de exame físico. De qualquer forma, a gente vai fazer em um slide um resumo geral do que está presente nos livros para vocês terem uma noção geral com uma forma introdutória da aula. Então, em relação ao mecanismo de trauma, sempre caracterizar bem o mecanismo de trauma, como vocês bem sabem. Traumas rotacionais, sempre pensar em lesões do ligamento cruzado anterior e lesões meniscais. Traumas com componente em estresse em vário e valgo, você sempre tem que testar os colaterais, tanto o canto postlateral quanto a parte do ligamento colateral medial. E o trauma direto está relacionado à contusão, fratura e uma coisa que vocês não podem esquecer, que é o trauma em painel, que tem um trauma na tíbia gerando uma lesão do ligamento cruzado posterior. Na caracterização das afecções atraumáticas, você tem que caracterizar bem a dor, que é um sintoma mais importante do joelho. No caso, se a dor for no idoso e for uma dor súbita, principalmente se ela for em mulher, em pacientes acima de 50, 60 anos, você sempre tem que pensar em dor súbita e em osteonecrose. Então nunca passe batido isso, até na emergência, isso é importantíssimo. Na suspeita de osteonecrose, dor palpação do côndilo femoral medial, uma dor muito aguda, súbita, sempre tem que descartar a osteonecrose. E uma dor insidiosa, pensar em gonartrose, obviamente. Então a caracterização do tempo da dor é muito importante na anamnese. Se o paciente tiver dor ao subir e descer escadas ou em agachamento, você sempre tem que pensar em origem fêmuro-patelar, ou seja, condromalácia, tendinopatia patelar, uma osteoartrose fêmuro-patelar, enfim. Todas as dores fêmuro-patelares elas estão relacionadas a uma piora tanto na escada, principalmente a descida da escada, não é subida, e ao agachamento. E dores à carga, você tem que pensar em lesão condral no compartimento tíbio-femoral principalmente. Então, pensar sempre ou uma lesão condral focal ou mesmo uma lesão condral difusa, que seria a gonartrose. Os outros sintomas do joelho são menos comuns na prática, mas cada um remete a determinado diagnóstico. Crepitação, principalmente a condromalácia. Estalidos pode ser tanto uma plica sinovial como uma lesão meniscal. O bloqueio articular pode ser uma lesão meniscal em alça de balde com a alça indo para o intercôndilo, ou mesmo corpo livre. E as instabilidades, principalmente as lesões ligamentares, mas podem ser relacionadas também a derrame articular, pode dar uma sensação também de falseio. Agora partimos para o que interessa, exame físico. Esse slide é importantíssimo, porque os alunos chegam na hora da prova, os residentes, sempre pensando na parte técnica. Muitas vezes eles perdem pontos por questões burocráticas, por questões de checklist. Por exemplo, não custa nada você dizer que você vai lavar as mãos antes de pegar o paciente, secar suas mãos, que ela não esteja gelada, tá? Se tiver um álcool gel, coloque e diga, ó, antes de pegar o paciente, a gente vai colocar o álcool gel, vai tirar o álcool gel, o excesso. Usa fita métrica sempre, quando falar de trofismo muscular, usar fita métrica. Quando for falar de alguma coisa relacionada à angulação ou arco de movimento, usar o goniômetro. E se você não utilizar essas ferramentas que vão estar lá na hora da prova, vocês vão perder alguns pontos no checklist, vai perder de uma nota A para uma nota B. Inspeção estática. Inspeção estática é fácil. Você vai estar lá de frente para o examinador, você vai ficar falando sobre várias coisas descritivas, abolamentos, retrações, presença de equimose, deformidades. Uma coisa que que o residente nunca lembra, avaliação em 3 planos. Avaliar sempre anterior, posterior e lateral. Você tem que ter uma avaliação de perfil para você dizer se o cara tem recurvato, você tem que ver se ele está no AP, ver se ele tem um ginovário, ginovalgo, e para dizer que tem algo na fossa poplítea, se tem algum abolamento, alguma coisa, tem que avaliar posterior. Então não se esqueça disso. Em relação ao trofismo, sempre usar a fita métrica. Você não pode dizer que esse é hipotrófico sem medir. Tá? Você diz assim, ó, aparentemente hipotrófico, mas eu preciso de uma fita métrica para mensuração. Se for no quadríceps, você pega o polo superior da patela ou a interlinha articular. Se for na panturrilha, você pega o polo inferior da patela ou a linha interarticular.
e coloca um valor que você consiga pegar a ventre muscular e que seja simétrico em relação ao lado contralateral. Esse valor não é obrigatoriamente 10, 7, mas a gente coloca como se fosse um valor de 10, a partir dos polos superiores da patela e inferior da patela como valores razoáveis. O que é importante é que não existe número mágico, existe a simetria, tem que ser igual bilateral e você tem que medir dos dois lados. Em relação ao ângulo Q, lembrar que o ângulo Q é medido de decúbito dorsal. Na literatura do joelho, existem inúmeras literaturas que falam decúbito dorsal, outros ortostase, a 30 graus em extensão. O livro do Falopa fala taxativamente que o ângulo Q tem que ser medido em decúbito dorsal com o joelho em extensão. Então, para efeitos de prova, se for cobrar alguma coisa de vocês, meça o ângulo Q em decúbito dorsal. Lembrando da patela em baioneta, quando você tem um desvio lateral da TAT, que você tem você pode considerar um joelho ou patela em baioneta que tem um aumento do ângulo Q. Lembrando que o ângulo Q é de 10 a 20, acima de 20 é considerado alterado. Na inspeção estática, que é um exemplo de exame físico normal, lembrar vista de frente, vista de lado e a vista posterior. 3 faces. Você pode pedir para o paciente virar, ou mesmo você pode ativamente virar, ir até o paciente para examinar. Medição do ângulo Q, lembrando, sempre em decúbito dorsal, sempre utilizando o goniômetro. Você coloca no centro da patela, você aponta para a espinha ilíaca anterior superior e você aponta para a tuberosidade anterior da tíbia. Esse é o ângulo Q. Quanto maior o ângulo Q, maior a probabilidade de você ter alguma afecção femoropatelar, principalmente a instabilidade e luxação recidivante da patela. Inspeção dinâmica, você sempre vai começar com a marcha. Os 4 principais tópicos para você avaliar na marcha é a presença de claudicação, apoio, o thirst ou flambagem e se tem alguma marcha neurológica. Então essa aqui é bem fácil. No exame físico normal você vai basicamente descrever a marcha do paciente, dizer que não tem nenhuma estigma neurológico, que ele é sem apoio, que não tem flambagem e que não claudica. Aqui é um exemplo de uma flambagem. Note, quando ele apoia o joelho, ele faz um aumento do varo dinâmico, que é o thirst. Esse aqui é um paciente pré-operatório, que ele tem uma lesão de LCA, mas que quando você tem flambagem, você tem que fazer uma osteotomia de correção associada. O livro do Falopa não cita, mas o livro do Cisinho, do Tarcísio Eloy, ele cita uma questão clássica de prova, que ainda durante a inspeção dinâmica você tem o sinal de Wilson, que é a marcha em rotação externa. Por que roda externo? Porque a espinha tibial vai bater no côndilo femoral medial, que é o sítio mais comum, acima de 80% dos casos de osteocondrite dissecante é relacionado à lesão do côndilo femoral medial. Então, o sinal de Wilson remete ao diagnóstico clínico de osteocondrite dissecante. Em relação à inspeção dinâmica, você tem o trilho patelar, sempre além de colocar o paciente em marcha, coloca ele sentado e avalia a flexo-extensão do joelho para avaliar o trilho patelar. Sempre medindo com goniômetro, lembrando disso. E a instabilidade patelar, ela é basicamente nos primeiros 30 graus de flexão para extensão. Que é um exemplo da medição. Você vai colocar um paciente, nesse caso, você está avaliando ele em decúbito dorsal, vê primeiramente se ele tem flexo ou não tem flexo, coloca na superfície articular, na interlinha, acompanha a crista tibial anterior da tíbia para distal e acompanha o eixo do fêmur para proximal. Em flexão, você coloca na linha articular, acompanha as estruturas ósseas e diz quanto ele tem de arco de movimento. Tem que fazer isso no exame físico, senão vocês vão perder ponto. Sempre lembrar de fazer a inspeção dinâmica com o joelho em flexão. Você pede para o paciente flexionar, palpa as facetas da patela e vê se ela faz ou não algum movimento de translação lateral no final da extensão, nos últimos 30 graus de flexão para extensão. Aqui é um exame físico normal e aqui é um exame físico claramente alterado, formando o sinal do J ou J invertido, a depender da referência, apesar de que nenhuma das literaturas fala sobre esse sinal, mas tem que saber que é um sinal clássico de instabilidade femoropatelar. Aqui é um tópico que a gente
resolveu citar, que a descrição do falopa, ele fala que a mobilização da patela tensiona o retináculo e esse teste é chamado de teste da inclinação patelar. Na verdade, os autores dessa aula não concordam com isso, a literatura, de uma maneira geral, não concorda, certo? Existem dois testes, na verdade. Tem o teste do deslizamento, que ele descreveu o teste do deslizamento, que é a mobilização da patela, quando você somente translada a patela, você divide a patela em 4 quadrantes. Se for acima de 3 ou mais de translação, ela tem um retináculo lácido. Se for menos de 1, ele tem um retináculo tenso, que nesse caso você tem que fazer uma liberação artroscópica durante a cirurgia. E quando você pega a patela e tenta everter a patela, ou seja, inclinar a patela acima do eixo do plano horizontal, aí você tem um teste da inclinação. Lembrando que aqui o objetivo não é brigar com o livro e nem brigar com as referências da prova. É só para que quando você faça o exame físico, você pode falar dessa maneira, que é baseado no INSEE, que é o mais correto. Porque se você pegar um cirurgião de joelho, se você fizer da maneira como o Falopa fala, aí você pode perder ponto. Mas você pode escrever o teste do INSEE e dizer assim, ó, no Falopa está escrito dessa maneira, para não se comprometer. Partindo para a palpação, você tem o sinal da tecla, tá? Você faz uma compressão suprapatelar e faz uma compressão axial da patela, e a positividade é o rechaço, que é o sinal da tecla. Ele, no Falopa, ele coloca essa classificação. Grau 1, normal, sem líquido. 2, uma discreta elevação da patela. 3, o rechaço patelar, ou seja, o sinal clássico da tecla. E o 4 tem tanto derrame que você não consegue tocar a tróclea em derrames absurdamente grandes. Sinal da tecla, você leva o líquido da região suprapatelar e comprime a patela, vendo a presença ou não de rechaço. Lembrando que a palpação você tem que ser feita tanto em extensão quanto flexão. A única coisa que você deve citar nessa parte do exame físico é que a superfície articular é melhor palpada em flexão. Tá? Então você tem que citar isso, porque em extensão às vezes é mais difícil de você palpar a superfície articular. No mais, não tem muito segredo. Você vai palpar tubérculo de Gerdy, cabeça da fíbula, as superfícies articulares, polo superior e inferior da patela, os ligamentos, tendões, pata de ganso, enfim. Então, esse aqui não tem muito o que você perder. Só lembrar de que você tem que pelo menos citar que você tem que palpar as estruturas em extensão e flexão. Não pode confundir. Sinal de Smiley não é teste de Smiley. Na palpação, apesar de não ser um teste especial, durante a palpação, se o paciente tiver dor à interlinha articular, isso é um sinal de Smiley positivo para a lesão meniscal. Mas não confundir com teste de Smiley, que é um epônimo para o teste de apreensão a 30 graus de flexão do joelho para instabilidade femoropatelar. Então, só uma dica para você não confundir o sinal de Smiley com o teste de Smiley. Aqui a gente termina a parte 1 da apresentação. A parte 2 será feita só de testes especiais. Aqui são nossos contatos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem contactar a gente pelos nossos contatos, seja eles nas redes sociais normais ou nos nossos contatos pessoais. Grande abraço, até a próxima apresentação.